Um episódio mega interessante e reflexivo sobre Padrinhos Mágicos. Isso que a gente mencionou Padrinhos Mágicos no vídeo anterior, que era sobre Bob Esponja. Caso alguém não tenha visto, vai ficar disponível depois, mas... Padrinhos Mágicos, ele tinha uma reflexão absurda, e ele é uma prova de que o desenho ali, ele tinha uma alma e ela deixou de existir. Porque esse episódio em si é uma das coisas mais densas que nós temos. Viver vale a pena. Um episódio onde o time deseja nunca ter nascido. Certamente foi os Padrinhos Mágicos. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já conhece esse desenho e quis ter o padrinho. Time é um garoto bom, mas tem que aturar. Pai, a mãe, a Vicky, nele querem só mandar. Escuridão e o medo, então, vão logo se afastar. Seus peixinhos lá estão e seus desejos vão se realizar. Padrinhos Mágicos quando criança. Esse desenho era uma febre na época. Era um dos desenhos mais famosos do canal e teve vários spin-offs ao longo dos anos, que não fizeram tanto sucesso quanto o programa original, mas só a existência deles já mostra o quão querido esse desenho era. Os episódios eram bem engraçados, infantilizados, todos giravam em torno do time Turner e suas aventuras com o Cosmo e a Wanda. E as histórias não costumavam ser mais profundas do que... E até hoje, nenhuma criança que assistiu Padrinhos Mágicos consegue associar as cores verde e rosa a qualquer outra coisa. Se tem algo que é verde e tem algo rosa do lado, Cosmo e Wanda estão lá com você. Tá sabendo? O Murad não estava corrompido pelo algoritmo só porque sim, mas o próprio Core disse assistindo suas camadas que se passam de ser YouTube. Oxi! Isso, exceto por um episódio em específico que a gente vai falar hoje. Eu tô falando de Viver Vale a Pena. Esse é um episódio que retrata um assunto bem pesado, se a gente para pra analisar de uma forma mais séria. Nesse episódio, o time começa a pintar um mural pra peça da escola, e ele faz uma pintura muito bem feita, sem erro algum, sendo até elogiado pelo Cosmo e pela Wanda, que também acham que aquela pintura ficou muito boa. Mas o professor de artes vê aquilo e começa a entrar em desespero. Ele bota defeito até nos tons de cores que o time usou pra pintura, ficando claramente descontente com o trabalho que ele fez. No mesmo dia, time dá um computador de presente pro seu amigo AJ. Era um computador da última geração que time tinha certeza que ele ia adorar, mas na verdade, quando ele viu o presente, o AJ disse que já tinha um outro computador que era melhor que aquele no mercado e jogou aquele presente fora, agradecendo o peso de porta, desdenhando totalmente do presente. Mais tarde, o time corta o gramado da casa dos seus pais, fazendo preguiça de explicar o contexto. Qual é? Vai, faz uma forcinha. Um trabalho milimetricamente perfeito, com direito a uma escultura dos pais feita num arbusto. Até os Padrinhos Mágicos ajudaram nisso, colocando uma escrita com flores dizendo "Eu amo mamãe e papai", o que claramente deixaria qualquer mãe e pai felizes. Mas os pais do time começam a chorar, dizendo que o gramado estava arruinado, já que aquele seria o dia da competição do pior quintal, que foi ganho pelo inimigo do pai do time, o Dinkleberg. Isso deixa os pais do time furiosos, inclusive a mãe do time pega uma tesoura e corta a escultura dele, dizendo que o bumbum dela não era tão grande assim. Isso faz com que o time, obviamente, fique triste. Não sei quem... Cara, a maioria dos americanos são loucos pra ter uma busanfa avantajada e ela vai me falar que a bunda dela não é tão grande assim. Ficaria uma situação dessa, na verdade. E ele diz que fez boas ações e absolutamente ninguém deu valor a elas. E os padrinhos dizem que eles iriam sim dar valor caso ele fizesse algo bom pra eles, tipo limpar o aquário em que eles moram. O time disse que ele tinha limpado o aquário no dia anterior. O Cosmo disse que não parece e fez o aquário aparecer, e o aquário tava completamente sujo. Nisso, o time finalmente perde a linha, dizendo que nem os padrinhos valorizam ele e que ele queria ver como seria se as pessoas não tivessem ele pra desenhar. Uma birra que é totalmente comum vindo de uma criança, só que o time vai fazer algo um pouco além. Ele vai desejar nunca ter nascido. E a Wanda concede esse desejo com um olhar triste no rosto, sem dizer ao menos uma palavra pra tentar convencer ele. A partir daí, o episódio mostra o mundo sem o time Turner, começando com os pais... No início do episódio do Algoritmos tem um Morajo correndo do algoritmo, sim. Então o Core reagiu ao primeiro episódio e fez associação às camadas de ser YouTube. Você tentando fugir do elemento do algoritmo para você não ter que se encaixar nele e depois você ter que se submeter ao algoritmo, porque é a única forma de você fazer fama. Entendi. A casa deles virou uma... É uma das coisas que eu faço também, né? Tipo, eu a princípio eu fazia conteúdos originais e coisas que eram exclusivamente minhas, mas eu acabei
indo para outro lado porque eu produzia as coisas com muito tempo, me dava um esforço danado e coisas muito simples que eu fazia eu ganhava muito mais visibilidade. E eu editava muitos vídeos inicialmente e hoje em dia mal edito eles para ter muita informação, muita coisa, pela falta de tempo mesmo. Então se torna uma coisa assim, eu tenho a mesma visibilidade que eu tinha antes, mais ou menos, sem fazer todo o trabalho que eu fazia. Mansão, e os pais dele estão lá dentro dando risada, dizendo que a filha deles nesse universo hipotético ganhou mais um Oscar de atuação, mostrando que na verdade os pais dele queriam ter uma filha e que fosse menina. Essa filha teria se dado bem na vida, consequentemente deixando eles ricos também. O time fica muito triste vendo que os pais dele, as próprias pessoas que criaram e deram vida a ele, ficaram mais felizes sem a existência dele. Enquanto o time se dá conta disso, do nada aparece George Von Estranho, o chefe de todos os Padrinhos Mágicos, dizendo que ele iria mostrar pro time como as coisas seriam ruins se ele não existisse, e o time refuta, dizendo que a vida dos pais dele estava ótima. E o Padrinho mágico antidepressivo. O Estranho disse que sabia disso, ele só estava sendo sarcástico mesmo, confirmando que sim, a vida das pessoas melhorou muito sem o time nela, e que ele iria enviar time para a dimensão das crianças que melhoraram o mundo, desejando nunca ter nascido. E essa dimensão faz uma alusão ao inferno, porque o chão se abre e de dentro dele saem chamas. É como se o time literalmente tivesse cometido suicídio e estivesse fadado aí pro inferno junto com as crianças que fizeram o mesmo. Cara, nossa, eu não consigo expressar pra vocês o quanto pesado que é esse episódio, porque eu passei por crise depressiva também. Eu já tive essas vontades todas. O time se desespera porque ele não queria ir pra essa dimensão e diz que a vida de pelo menos uma pessoa teria que ser pior sem ele. E o Von Estranho diz novamente que não, que a vida de todo mundo melhorou. O time insiste que não quer ir pra essa dimensão e faz uma proposta. Se ele achar uma pessoa que ficou pior porque ele sumiu, ele voltaria a viver, e se não achar, ele aceitaria ir pra essa dimensão. O Von Estranho aceita essa proposta pelo único e exclusivo motivo de que ele teria uma chance de humilhar o time mais uma vez. Nisso eles foram pra escola, e quando o Isso não é verdade. O time esbarra no Francis, ele percebe que ele mudou. O padrão de cores dele mudou e ele tá mais bondoso. Francis era o cara que agredia e fazia bullying com o time, e agora que ele não existe mais, ele tá mais feliz. Começou a jogar futebol, tem fãs e agora tem a oportunidade de ganhar uma bolsa. Ou seja, até a vida do cara que era ruim e fazia bullying com o time ficou melhor sem a presença dele. Ainda na esperança de achar uma... Porra, isso... Senhora, eu não... Que ódio, velho. Pessoa que ficou pior. Falar que o menino existia era o motivo pelo qual o Francis não melhorava de vida. Pá. Sem ele, o Jimmy diz que Crocker, o professor dele, deve ter ficado louco. O Moraes só queria fazer shorts para ter mais fama, enquanto o Torajo queria fazer vídeos mais originais e longos. Sim. Só que você fazer o que você quer na plataforma é a mesma coisa que você ir contra o algoritmo, que é você ir contra o que é comum aqui, e contra palavras-chave, e contra várias coisas. Então são realmente camadas de ser uma pessoa no YouTube. Louco sem ter ele pra implicar, porque toda a existência dele é basicamente focada em provar que o time tem de fato padrinhos mágicos. Mas na verdade, não. Sim. É mostrado que ele virou o melhor professor de Harvard, tinha até cabelo, era forte e era admirado. Enquanto AJ também cresceu na vida e se formou no 2º grau aos 5 anos, e também tinha cabelo. Tudo isso porque, segundo Von Estranho, AJ não tinha mais time pra puxar ele pra baixo. O time ficou indignado, porque até o fato do amigo dele não ter cabelo foi colocado como culpa dele, o que claramente não era. Né, o time mano? então lembrou que o Cosmo disse que com certeza a vida dele não estaria melhor sem ele, e na verdade tava assim. Nessa realidade, Cosmo e Wanda eram padrinhos mágicos do amigo do time, o Chester, e até o Bad Bat, ou seja, senhor ruim de taco. Os padrinhos mágicos estavam mais felizes nessa realidade, porque, segundo a Wanda, o Chester é altruísta e faz pedidos pros outros. E isso faz o time ficar cada vez mais desanimado, e como uma última esperança, ele cita a Vicky, a babá. Ele diz que agora ela deve ser uma babá melhor, mas na realidade, nem babá ela era mais. Ela começou a trabalhar como assistente do Dr. Bender, como aplicadora do gás do riso para pessoas não sentirem dor, diferente do comportamento usual dela. E essa foi a gota d'água pro time, que desistiu finalmente. Von Estranho até tentou perguntar se ele não queria ver como a vida dos outros que restaram melhorou, mas o time recusa e só aceita o destino final. Quando Von Estranho abriu o chão novamente pra enviar o time pra outra dimensão,
o time consegue driblar ele e faz ele cair nesse buraco que se abriu, deixando só a varinha mágica pra trás. O time pega a varinha e decide fazer tudo voltar ao normal. Só que ele trava no meio do caminho porque ele ia se sentir mal com isso, já que fazer tudo voltar ao normal significa piorar a vida de todo mundo novamente. O Vão Estranho consegue escalar o buraco que ele caiu de volta e o time devolve a varinha, desistindo de vez. Ou seja, o time abriu mão da sua própria vida pra ver as pessoas ao redor dele se darem bem, incluindo pessoas que faziam mal pra ele de graça. O Vão Estranho sorri e diz que o time passou no teste. Ele diz que o time fez esse desejo idiota porque ele se sentia desprezado, que ninguém valorizava as boas ações dele, e que ele não tinha que fazer boas ações só para as pessoas darem valor pra ele, e sim porque fazer boas ações é o correto. Só que quando o time... Nossa senhora, eu tô tendo dificuldade de tecer comentários sobre isso daqui, que esses momentos de ver que a vida de todo mundo melhorou com o fato de você não existir. Cara do céu, isso aí é destruidor. Desistiu da própria vida só pra não piorar a vida dos outros. Ele fez a maior boa ação de todas, e por isso o Vão Estranho iria conceder um desejo a ele. E o time deseja nunca ter desejado, nunca ter nascido. Então, tudo volta ao normal, e o time aprendeu a lição. Ele não precisa fazer coisas boas só pra ser validado, e sim porque fazer coisas boas é o correto. Esse episódio é muito mais profundo do que parece. Apesar de parecer ser só mais um episódio engraçadinho, com uma lição moral no final, ele... Engraçadinho? Engraçadinho? Esse episódio é destruidor. É bem mais do que isso. Esse episódio retrata a depressão, retrata a necessidade de ser visto e amado, mais especificamente vindo de uma criança. Quase todo ser humano busca validação em pelo menos alguma área da vida, mas quando a gente vira isso pra uma criança, a coisa fica ainda mais profunda e pesada. Uma criança ainda tá aprendendo a viver, elas ainda não conhecem as coisas, ela ainda não tem vivências, e nisso palavras passam a ter um poder absurdo. Uma criança não vai ouvir uma crítica e vai pensar, não ligo para o que as outras pessoas pensam. Ela vai ouvir uma crítica e vai ouvir aquilo e tomar aquilo como uma verdade absoluta, independente do quão errada essa crítica seja. E não só as críticas que pesam, mas a falta de um elogio, mesmo que seja um elogio em relação a coisas pequenas, pode ser algo extremamente prejudicial para uma criança e pode afetá-la mentalmente com sequelas que duram uma vida inteira. No caso desse episódio, é mostrado que independente do que o time faz, nada nunca tá bom pros outros. Ninguém aprecia. Sim, ele na verdade tá no canal do Espantalho, né, que é o canal que ele tem junto com a menina, não é o IP. Mas é a mesma pessoa e tem a mesma... Tipo, o IP, ele explica as coisas muito bem. Ele faz vídeos muito bem feitos. Tanto de edição quanto de narrativa. Ele tem uma produção... Assim, é uma coisa que dá pra mirar e querer ser ele quando crescer, entendeu? Ele fez, mesmo ele sendo super educado, fazendo o bem e caprichando em absolutamente tudo que se propõe a fazer. Nesse aspecto, ele é o filho que todo pai sonha em ter, mas mesmo assim, seus próprios genitores desdenham dele, de todas as formas, até tentando estragar as coisas que ele faz. Além do óbvio, esse comportamento também é ruim, porque quando uma criança faz algo que de fato é errado, ela não vai achar que realmente fez algo ruim. Ela vai achar que os pais só estão reclamando de graça como sempre. Ela não vai levar a situação a sério. Ela vai sempre levar pro lado do nada nunca tá bom. No caso do time, esse episódio deixa claro que os pais dele agem assim e são infelizes porque não queriam ter ele. Na verdade, eles queriam sim ter filhos, mas queriam uma menina que fosse bem sucedida. As pessoas colocam o time no limite em vários episódios. Ele sofre bullying quase que diariamente dos alunos. Até na intro a gente pode ver ele sofrendo bullying. Sofre na mão dos professores e até mesmo da babá que os próprios pais contrataram. Ele não chegou nesse limite do nada. Demorou muito até chegar no ponto de dizer que as pessoas ficariam melhores sem ele. Frase essa que realmente até que é comum de se ouvir de crianças quando elas ficam mal. Mas o time vai ao extremo. E a história, ela não se dá o trabalho de dizer que era mentira. Fala assim, não, a vida seria melhor. Seria sim, pra todos. Olha a vida de todo mundo se resolvendo aqui porque você não existe. E, cara, isso dá uma insurgência na ideia de que você é inútil. Que finalmente lançou Garden of Bambam, sei lá das quantas. Realmente desejando nunca ter nascido pros padrinhos mágicos dele. Oi, São anos Luiz. E anos de negligência, bullying e abandono. E quando ele teve um pingo de esperança de continuar seguindo em frente, ele decide de fato sumir pra sempre. Ele decide isso quando ele vê que realmente todo mundo estaria melhor sem ele. Inclusive, o que mais choca nesse episódio é que nem os próprios padrinhos mágicos iriam sentir falta dele. Os padrinhos geralmente aparecem pra ser os únicos que se importam com ele nessa série inteira. Principalmente a Wanda, que tem um coração extremamente maternal. E nesse episódio, ela sequer tentou aconselhar ele antes
antes de conceder o pedido, coisa que ela já fez em outros episódios, mas não nesse. O Cosmo também surpreende muito nesse episódio. Tem coisa que não dá pra eles negarem, tipo, se ele fez o desejo tem que sair, ele tem que ser emitido. Ele fala, nossa, mas eu queria muito vencer esse concurso. É diferente de eu desejo ter este concurso. Então, enquanto ele fala eu quero, ela pode convencê-lo de fazer alguma coisa antes de que ele use o termo eu desejo. A partir do momento que ele utilizou a palavra eu desejo, acabou. Eles não têm como desfazer o pedido. Eles têm que realizar o pedido. Só que, provavelmente, eles sabiam que ele seria testado. Não seria uma coisa simples como ele deixaria de existir e pronto. Ele passaria por esse meio caminho porque deve ser um treinamento específico que dá para... Quando o bagulho chegar nesse nível, vamos passar para a gerência, que a gerência resolve os negócios com o moleque que eles sabem o que fazer. Não é mais a gente que resolve, entendeu? A gente vai ser obrigado a cumprir com o pedido. Porém, ele vai para um meio do caminho antes de realmente deixar de existir. E aí a gente convence ele a voltar a existir. E mais, a situação de passar por aquilo ali dificilmente faria com que ele tivesse outro surto desse novamente em décadas. Então é algo que até é essencial ser passado para não passar e sentir de novo, eu acho. Não pode ser o maior santo do mundo, não, com certeza não é, mas não se compara ao novo Patrick. Eu não faço ideia do que tá acontecendo com o Patrick. Lembra de mim, eu sou o seu maior medo. O Luiz Flávio, carteira de trabalho. Uau, que medo. Eu tenho carteira de trabalho, tá? Ela serve pra alguma coisa hoje? Não, mas tem. Como palavras tem poder. Faz ideia. Vê meu canal depois? Vejo sim. Mas esse comportamento não é tão inesperado vindo dele, já que ele sempre é meio burro e faz coisas inconsequentes. Isso realmente mostra que nem as pessoas que mais parecem amar ele de fato se importam com a existência dele. É como se fosse um caso perdido. Mas se importam, o time entra em depressão e mesmo depois de já ter desistido de tudo, ele até tenta de todas as formas acreditar que alguém ainda se importa com ele, indo até o fundo disso na esperança de pelo menos uma pessoa ainda amar ele. E ele acaba finalmente desistindo de vez quando vê que não, ninguém se importa de verdade. Muito pelo contrário, elas estão mais felizes sem ele. A vida dele, a sua própria existência, não acrescenta nada na vida de ninguém, independente do que ele faça. Ele sacrifica sua vida pela felicidade alheia, e isso já diz muito sobre ele. Esse é o retrato de muitas crianças na vida real e de muitos adultos também, que crescem sem autoestima. Inclusive, o problema, a dor de cabeça que eu tive antes de começar isso daqui foi justamente por essa conversa de se dedicar aos outros mais do que a si mesmo, porque foi uma das coisas que eu fiz na minha vida. E aí eu estava contando que hoje eu estou num momento onde eu não tenho mais que fazer isso e, na verdade, ter feito isso por tanto tempo, de tantas formas, onde eu me negava e não conversava sobre as coisas, não falava, não me abria, não mostrava o que eu sentia, foi uma coisa que foi me adoecendo. E hoje eu tenho a possibilidade de me curar disso, de tratar essa parte da vida e falar, não, eu não preciso mais ser assim, eu não preciso ser desse jeito. E eu vou fazer as minhas coisas boas, sim, não vou deixar de fazer, mas eu não vou viver pelos outros, eu não vou me calar pelos outros, eu não vou fazer isso porque pode magoar alguém. Eu não vou deixar de ser eu porque isso pode ferir alguém. Eu preciso ser eu e me fazer bem. Tal qual eu faço bem ao mundo. Tipo, tem que ser um reflexo do bem que eu me faço, porque se eu não me amo, como é que... Existe até a própria filosofia, ama o próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, você tá fazendo o quê, meu irmão? Você vai amar quem? Você tá fazendo de conta que você tá amando os outros. Porque você não se ama, você não se conhece. E tem gente que confunde isso com a ideia de ser egoísta, de parar de fazer as coisas pros outros. Agora você
deixou de viver pelos outros. Você agora só vive por você e você nunca mais vai fazer um ato bom na sua vida para alguém. Não. Mas uma coisa não pode anular a outra, não pode fazer mal você fazer o bem para os outros. Você não pode se adoecer para manter o outro saudável. E essa foi a dor de cabeça que eu passei mais cedo. Entrei numa discussão a respeito disso. Sim. Vou terminar aqui e eu já falo sobre esse tipo de E até tentam seguir em frente e não conseguem, justamente por nunca terem sido valorizados quando pequenos, por nunca terem sido elogiados ou de fato vistos pelas pessoas. Mas esse tema choca muito mais quando a gente se refere a uma criança pequena, que nessa idade deveria se preocupar só em brincar e fazer sua lição de casa. No final, o time aprende uma lição. Ele faz boas ações não pelos outros, já que ninguém se importa de fato com ele, mas sim por si mesmo, porque ele como pessoa tá fazendo algo bom, independente da reação que os outros vão ter, independente do valor que irão dar pra ele, ou do que ele vai ganhar com isso. O que realmente é uma lição que qualquer pessoa pode tirar disso, mas foi o suficiente para que ele continuasse e querer amar a vida e estar vivo. Faz ele continuar querendo seguir em frente. A sua última esperança acaba sendo ser ele mesmo. Gente, e olha que loucura, devia ser a primeira. Nossa, valeu demais pelo vídeo, espantalho, o IP, né? Eu gosto de chamar de IP. Mas nossa, eu falo pra vocês que é muito difícil se curar disso, tá? É muito difícil. Mas não se trata de fazer um ou outro, Gabs. Você pode fazer os dois, cara. E qual que é o erro nisso? Para você conseguir fazer bem pro outro, você precisa não adoecer no processo. Você precisa não absorver a doença do outro, o mal do outro, o pensamento do outro. Se você, como psicólogo, você escuta a história ruim da pessoa e você leva aquilo para casa, aquilo adoece você. E aí a pessoa que está usando os seus serviços, ela se livra do problema e você tá com o problema dela e com a reação que você teve àquilo. Você tá carregando aquele sentimento daquela outra pessoa. Você se anula, tipo, um momento onde você devia dar uma opinião, mas você deixa de dar essa opinião porque você acha que a outra pessoa vai se magoar. Aquela pessoa às vezes precisa escutar isso. E você precisa poder falar isso. Porque senão você tá se enganando. E aí você deixa de falar aquilo e aquilo te tortura. Você não tem que fazer só bem a si mesmo e só bem aos outros. E se você só faz bem aos outros, você se machuca no processo. E se você só faz bem a si mesmo, você machuca os outros no processo. Não tem que ser uma escolha. Tem que ser os dois. E é isso que eu não consegui, pelo jeito, fazer algumas pessoas entenderem. Não se trata de escolher entre um e outro. Você pode ser uma pessoa boa sem se fazer mal. Só que, quando você se fez mal por muito tempo para fazer bem aos outros, você precisa se curar nesse processo. Até o ponto de se fazer bem o suficiente para você poder fazer o bem sem se fazer mal. Não é fácil, não estou dizendo que é fácil fazer os dois. É bem difícil fazer os dois. Mas é necessário fazer os dois. É estritamente necessário você fazer os dois. E de um jeito ou de outro, se você faz só um ou só outro, alguém se machuca. Se você só faz bem aos outros, você se machuca. Se você só faz bem a si mesmo, você machuca os outros. Tem que fazer os dois.